Buenas hermanos, aqui é Roberto Simões no curso Yoga Malandro. Estamos iniciando aqui a aula 1 desse curso. Ele vai tratar basicamente da minha dissertação de mestrado e de minha tese de doutorado e um pouco do meu pós-doc, no qual eu vou discorrer sobre a chegada do yoga na América Latina, o estabelecimento dele no Brasil e todas as construções que o brasileiro vai fazendo com a prática, com a filosofia, com as experiências e também com novas comunidades sendo formado no contexto do yoga, né? Então a gente tem aqui no Brasil coisas absolutamente singulares, né? Como a junção do yoga com a Umbanda, a junção do yoga com o Daime, yoga com o espiritismo, yoga com o cristianismo, são coisas muito singulares do Brasil. Então nesse curso a gente vai traçar desde do que a gente chama de yoga moderno, né? Na verdade, século XIX para o XX, do yoga saindo da Índia, chegando na Europa, Estados Unidos, e depois o caminho que ele vai fazer na América Latina até chegar no Brasil por volta da década de 50. Nós vamos discorrer um pouquinho sobre isso, né, nas aulas que a gente se segue aqui. A gente inicia hoje pensando sobre o que a gente entende ou diz na academia como transplantação de uma espiritualidade, de uma religiosidade ou de uma religião. Especificamente estamos falando do yoga. Para a gente pensar nisso, a gente tem que partir de algo simples, que é a sua dúvida cruel me ouvindo aqui. Ah, mas o yoga não é religião. Não, o yoga não foi uma religião, ele o é a partir do período moderno, né, de 1897 para frente, quando Vivekananda então vai ser chamado para ir dar uma palestra em Boston, no Parlamento Mundial das Religiões, para falar sobre hinduísmo. Ali ele vai começar a desenvolver um tipo de yoga já sincretizado com a biomedicina, já sincretizado, portanto, com a ciência, e ressignificando simbolicamente as escrituras do yoga à luz de uma outra perspectiva, né? Tanto cristã quanto biomédica, mas sobretudo transformando o yoga no que a gente chama de uma religião terapêutica em desenvolvimento. Desenvolvimento porque ela está em formação ainda. E assim, antes de começar a entender da chegada de Vivekananda para cá, nós temos que pensar o que aconteceu antes de Vivekananda, de 1897, para ele vir ser convidado para dar uma palestra em Boston. É o que a gente vai chamar de fase zero, ou pré-transplante do yoga para uma sociedade fora do panteão hinduísta, fora da Índia, né? O que acontece com a Índia para possibilitar o yoga ser exportado? Porque entenda, o yoga está na Índia desde que Índia é Índia, né? Desde um período antes de Patanjali, com Patanjali, no período medieval, vai surgir outras diversidades aí do yoga. Por que ele nunca foi exportado antes, né? Por que a gente não encontra o yoga na Síria, né? Por que a gente não encontra o yoga na Sibéria? Por que a gente vai encontrar o yoga saindo da Índia somente na virada do século XIX para o XX? Não é coincidência cósmica de ETs que percebem que o mundo precisa do yoga, então é agora que os avatares vão trazer o yoga para cá. Pode ser. Mas aí é uma narrativa religiosa e nós estamos aqui pautados numa narrativa científica. Você pode não gostar, mas é esse o caminho que a gente traça, um caminho humano, um caminho no qual se trata das humanidades lendo o yoga. Um caminho que vai tratar da sociologia, da antropologia, da história, pensando o yoga na modernidade. O yoga do tempo moderno, não do yoga com um yoga com um iPad na mão. Então entenda, a fase zero que a gente entende do yoga é uma fase no período histórico indiano que é cunhado por eles mesmos de renascença indiana. Ah, que período é esse, Beto? É um período formado por alguns personagens muito específicos e importantes na história da Índia moderna que luta contra a sua independência do Império Britânico, que vai acontecer só em 1947. São praticamente 50 anos, né, de luta, de transformação social, política, econômica e religiosa na Índia. Um desses personagens muito importante é o Raja Ram Roy, né, que nasceu em 1772 e vai falecer em 1833. Ele faz parte, assim como dos próximos interlocutores que a gente vai citar aqui nessa aula, de uma família mais abastada de indianos. Ah, não entendi. Famílias ricas na Índia,
que assim como as famílias ricas de cafeicultores e agricultores no Brasil, do Brasil imperial, mandam seus filhos para estudar em Coimbra, em Lisboa, em Paris, filhos de indianos de famílias mais ricas mandam seus filhos para estudar em Londres, para estudar na Europa também. 4, 5, 6 anos depois, eles retornam para a Índia e eles vão começar a perceber por que eles são tão zoados pelo Império Britânico e vão lutar para ver a Índia independente do Império Britânico. Um desses personagens é o Raja Ram. E o que eles têm em comum, esses próximos interlocutores desse período renascença indiana, que voltam da Europa sobre um conhecimento diferente, né? Lembre-se, Gandhi é o final dessa linha. Antes de Gandhi, que estudou na Europa e volta advogado, tem uma galera que vai influenciar Gandhi fazer essa incursão na Europa. Um deles é o Raja Ram. O que ele faz para mudar a Índia aos olhos do Império Britânico de primitiva, selvagem, bárbara, e a fazer a Índia adentrar a um mundo civilizado? Olha só. Ele vai fundar o primeiro movimento religioso que faz uma releitura, uma nova interpretação do Vedanta. Entenda, Vedas é um livro gigante que fala sobre a religiosidade bramânica ou hinduísta, se você preferir. E o Vedanta, como o livro é muito grande, é um resumo. Então o Vedanta é um resumo. E essa galera da Renascença indiana vai fazer uma releitura do Vedanta. Então eles vão construir algo que os yogis no Brasil mais vedangélicos odeiam. Eles vão construir um neo-Vedanta, ou um neo-hinduísmo. É uma perspectiva nova sobre o Vedanta. Ah, por que eles fizeram isso? Porque o Vedanta e o Vedas é perfeito em si mesmo. Bom, meu amigo, é o seguinte, se você tem um pequeno conhecimento do Yoga Sutra de Patanjali, né? Você já fez formação de yoga, já é professor, já montou seu próprio curso de formação, meu amigo, pega 4 versões do Yoga Sutra, pega o Timely, o Hit Meta, pega o da Glória, pega o do João Barbosa e do Desencaixar. Lê o Sutra 1 de cada um deles, depois o 2 de cada um deles. Vai fazendo assim, meu amigo, você não vai entender lufas. Porque cada um tem uma nova interpretação sobre aquilo e outros têm uma nova leitura sobre aquilo. Então você imagina o Vedanta. A dificuldade que é para um europeu médio compreender um conhecimento religioso ancestral, antiquíssimo. Nem sânscrito, nem pali o cara lê. Essa galera, porque quer mostrar para o Império Britânico que eles são um império tão grande contra a Inglaterra, porque entenda, enquanto na Inglaterra tinha tribos brigando entre si, a Índia já tinha sido invadida pelo Alexandre o Grande, por muçulmanos, erigiu a partir dela o budismo, tem jainismo, é um monte lá. A Índia é um império grande também nessa época, mas como ele está sendo colonizado pela Inglaterra, esses indianos voltam para o país deles e querem mostrar como é rico a cultura deles. Então eles vão fazer uma nova interpretação do Vedanta. Então o Raja Ram, por exemplo, é um desses interlocutores que vai montar, assim como todos os próximos, uma comunidade, ou uma igreja, se você preferir. Não, a igreja é uma construção de pedra com a cruz em cima, mas uma igreja é uma instituição religiosa, que eles vão chamar de Brahmo Samaj, que significa comunidade de devotos a Brahma, em 1828. Essa comunidade faz uma leitura do Vedanta, mas aproxima o Vedanta, aproxima o Brahmanismo, aproxima o hinduísmo, aproxima o yoga aos princípios cristãos. Por que cristão? Porque é a religião de quem os coloniza. Então eles fazem essa aproximação, começam a fazer uma leitura do Vedanta também à luz da Bíblia, dos princípios cristãos. Há um outro locutor muito importante, que é o Swami Dayananda Sarasvati. Não é o Dayananda da Glória, do Pedro Kupfer. É um outro Dayananda, que nasceu em 1924 até 1883. O que esse cara faz? Assim como o Raja Ram, funda em 1875 também uma organização religiosa, mais conhecida como Arya Samaj, ou Sociedade dos Nobres, que, ao contrário do Raja Ram, desfere vários e ferozes golpes contra qualquer tipo de aproximação do Vedanta, do hinduísmo, do brahmanismo, do yoga, portanto, de princípios cristãos.
Então, começa a surgir na Índia alguns interlocutores que começam a aproximar a sua cultura, a sua religiosidade, a sua sociedade, a sua política, economia e princípios éticos de vida, aos mesmos valores cristãos e contrapontos a eles. Para quê? Para se fazer valer com uma sociedade tão importante, tão rica, quanto as que nos coloniza. Um outro interlocutor muito importante nesse período, é mais conhecido dos yogis, é o Ramakrishna, um líder religioso, como a gente chama popularmente, hoje, modernamente, um iluminado, né? Que é um mestre de Vivekananda, aquele personagem que vai primeiro levar o yoga, vai levar a meditação, os princípios hinduístas para o Ocidente. Ramakrishna, ele leva a crer, né? É ele que pensa que no convívio com o cristianismo, com o budismo, com muçulmanos, com o yoga, obviamente, que todas as religiões falam a mesma coisa de formas diferentes. Então, se você acha que é algo moderno, olha, eu percebi que as religiões falam, não, Paramahansa Ramakrishna já tinha sacado nisso, né? E ele tem umas aproximações com o cristianismo muito bacana também, de viver os princípios cristãos para mostrar que um hinduísta, um indiano, também consegue viver pelos princípios éticos dos cristãos. Outro personagem importante é o Keshava Chandra Sen, entre 1838 e 1884. Ele, em meados de 76, 1800, estamos antes do século XIX, antes da virada do século XIX para o XX. Ele é convertido ao cristianismo, entenda? Um indiano que se converte ao cristianismo e avesso ao misticismo e à idolatria. Ah, mas como que o indiano é avesso ao misticismo e à idolatria? Cara, quem está colonizando os indianos nesse período aí, basicamente, são cristãos, mas muito mais do que cristãos católicos, que é o que coloniza o Brasil, são cristãos protestantes, cara. São lógicos, são racionais, vêm de Lutero e de Calvino, né? Então eles também são avessos à mística, à idolatria. Lembra o pastor protestante aqui no Brasil que chutou Nossa Senhora da Aparecida na televisão? Aquilo é idolatria. Então ele também é avesso, mas convertido ao cristianismo. Ele vai se juntar com Ramakrishna e vai montar uma organização religiosa chamada New Dispensation, que obviamente aproxima o hinduísmo, assim como o Rajaram, com os princípios cristãos. É o que eles vão chamar de Neo-Vedanta, né? Uma interpretação do Vedanta à luz moderna, né? E também se aproxima das tradições esotéricas europeias. A teosofia está caminhando ali na Índia, ele se aproxima disso também. E aí nós temos nosso último personagem, Lokmanya Tilak. Ele vai fundar o Deccan Education Society. É uma escola, né, que vai tentar trazer os princípios religiosos, entre aspas, universais, para que os indianos entrem em convivência com isso. O que todos eles têm em comum? Eles querem elevar a cultura indiana. Eles tentam institucionalizar e conseguem o inglês como uma língua que é obrigatória de ser ensinado na escola. Por quê? Porque a próxima geração de indianos precisa aprender a falar a língua de quem os coloniza para conseguir trocar ideia igual. Porque isso faz com que os ingleses subestimem os indianos também. Eles também fazem com que o sistema de casta seja eliminado da Constituição. Vão conseguir isso alguns anos depois, na independência. Porque isso faz com que o inglês também perceba que é uma sociedade primitiva, imperial, despótica, né? Que vê o mundo dividido, onde um é melhor que o outro. Olha a viagem, né? Eles também vão fomentar as escolas na Índia e vão fazer com que a cultura indiana vá ganhando um peso importante, sobretudo para os indianos. Claro que se estivesse dando esse curso aqui para suíço, para alemão, é mais difícil entender, mas você é brasileiro, você sabe o que é ser colônia. E eles vão lutar contra esse imperialismo, esse colonialismo, e começa então a rever a sua própria história, começa a traduzir seus textos para o inglês, as escrituras indianas para o inglês, e aí começa a Vedanta, o Vedas, o Yoga Sutras, textos budistas, serem traduzidos para o inglês, para que os ingleses entrem em contato com a cultura, a religiosidade, a espiritualidade indiana e percebam algo novo. E o que
quem vai dar isso? Olha só, pensa nos Beatles, pensa no yoga e na meditação sendo difundida nos hospitais mais renomados das universidades do mundo. Olha a primeira apresentação de yoga, se dá em Woodstock. Eles ganham, de uma certa forma, essa guerra, essa batalha, porque conseguem fazer com que a gente, em 2019, ainda compre e tenha o Yoga Sutra, um texto do século II a.C., escrito por um Brahmane, traduzido em tudo que é língua. Né? Eles são os responsáveis por fomentar esse tipo de cultura indiana pelo mundo. E o último, eu prometo, Aurobindo. Aurobindo talvez seja um nome mais conhecido, porque ele é mais contemporâneo, vai morrer em 1950. Ele também vai ser um dos responsáveis por essa renascença indiana, esse período de fase zero do yoga. Comece a fomentar, comece a perceber e mostrar o yoga com uma nova roupagem, né? Ressignificando simbolicamente suas práticas, seus símbolos, para que o inglês possa ver e entender também que não é uma prática primitiva, bárbara, selvagem, cheia de mística, mas é uma prática tão importante, no mesmo pé de igualdade, como a religiosidade cristã, que para os ingleses é muito importante e é de um patamar superior. Os indianos aos poucos vão quebrando isso e mostrando para o mundo que a cultura, a religiosidade indiana e a política, a economia na Índia vai se mudando e vão fomentando um movimento nacionalista, um espírito nacionalista entre os indianos nesse período, que vai conseguir se mover na revolução para a independência da Índia, do Império Britânico, em 1947. Próxima aula a gente se encontra e parte com a próxima fase do contato, então, do yoga com o mundo ocidental. Muito obrigado!